Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Nosso programa a cada dia, um profissional de áreas da saúde, levando informações e dicas que podem melhorar a sua qualidade de vida. E hoje o assunto é muito importante. Nós, na realidade, vamos entrevistar dois convidados. Um vai dar uma introdução, depois o outro vai vir falar mais algumas coisas sobre essa questão importantíssima na nossa vida, que é a atividade física e com ela a preocupação que a medicina hoje tem com relação à avaliação, exames, tudo que você possa fazer com segurança quando você está praticando atividade física e outras atividades afins. Eu quero inicialmente apresentar, já conhecido nosso, Dr. Bruno Chagas, cardiologista. É com ele que eu vou começar a nossa entrevista e depois ele vai estar apresentando o outro convidado nosso, falando um pouco então da prevenção, medicina preventiva com relação à atividade física. Bruno, primeiro, obrigado pela sua presença aqui já e vamos então dar início ao nosso bate-papo aqui hoje, né? Vamos sim, muito obrigado, viu? E como sempre, né, eu sempre falo que assim, para manter uma boa saúde, nós precisamos ter uma dieta, uma nutrição adequada, atividade física e o acompanhamento médico. E para fazer uma atividade física com segurança, né, nós temos que fazer uma avaliação, fazer alguns exames, principalmente da área cardiovascular. E hoje em dia os exames são demorados, né, são exames invasivos, são exames que às vezes levam muito tempo e muito, às vezes, desconforto, né? E então, nós trouxemos hoje aqui, né, um colega que é o representante, diretor técnico e científico de um aparelho muito interessante, né, que estamos usando em Araras, que é para poder fazer uma avaliação mais rápida, né, e não invasiva de uma pessoa, para poder identificar, né, algumas alterações que podem estar levando a algum risco na hora da atividade física, né, e além de muitas outras coisas. Nós vamos conseguir aqui mostrar para você que está em casa o avanço da tecnologia que nós estamos tendo hoje com exames que não são tão invasivos. E eu vou então, quero que você fale, é o Daniel, como é que é o nome dele? Sim, é Daniel Ianni, né, ele é o responsável técnico e científico do aparelho ES Complex. Então eu vou pedir agora, então, vamos trocar de lugar, o Daniel está aqui nos nossos estúdios, Olha e sim. aí nós vamos esperar então que ele possa estar sentando aqui conosco. Então nós estamos aqui agora, vou apresentar vocês, estão em casa, né? O Daniel Ianni Filho, ele é mestre e agora doutorando em ciências médicas e é com ele que eu vou estar conversando mais especificamente, falando de um método não invasivo que hoje é possível a gente prevenir algumas doenças, alguns problemas que podem ter aqueles que praticam atividade física. Então, Daniel, prazer, primeiro, a sua presença aqui no nosso programa. Prazer é meu, que agradeço a oportunidade. E eu queria que você já falasse um pouquinho, então, primeiro que você está fazendo na Unicamp, você está fazendo doutorado, não é isso? Na Unicamp? Isso. Eu faço doutorado no Gastro-Centro, trabalho com hepatopatias hoje. Sim. E hoje você vai estar falando conosco sobre a questão de métodos não invasivos cardio-neurometabólicos, né? Uma palavrinha bem grande, né? Vários nomes, mas você está em casa, nós vamos já explicar já. Eu queria que você falasse então um pouquinho sobre isso. Muito bem. O equipamento que a gente utiliza para fazer essa avaliação não invasiva, ele se chama Sistema ES Complex. E, na verdade, você tem exames que invadem o organismo humano, né? Você tem, como por exemplo, quando você faz uma biópsia de próstata. Você está fazendo um exame invasivo, você tem que tirar um pedacinho da próstata para poder olhar. Que entra no reto lá. Exatamente. E você pode fazer uma avaliação, por exemplo, não invasiva. E esse equipamento, o que ele faz? Ele não inventou nada, ele simplesmente combinou 4 diferentes tecnologias médicas que são clássicas, e se você olhar no PubMed tem milhares de trabalhos falando sobre essas tecnologias, ele combinou 4 tecnologias que são não invasivas, ou seja, você não tira nenhuma gota de sangue, não tem dor envolvido, é um exame relativamente rápido e que vai identificar e medir a fisiologia humana. Fisiologia neurológica, cardiológica e metabólica. E aí quando você combina todos os parâmetros que esse equipamento mede, você consegue identificar várias doenças com uma questão importante, de maneira preventiva, anos antes da doença aparecer. E é importante também que seja bem claro um conceito, que existem avaliações de diagnóstico e avaliações que são de screening. E qual que é a diferença entre uma e outra, né? O diagnóstico é quando você realmente estabelece a origem, a causa dessa doença. Então, você fez um diagnóstico. E o screening
É quando você faz um exame para identificar a possibilidade de você ter essa doença que ainda não tem sintomas nenhum. Né? Por exemplo, um exemplo clássico disso, fígado. Às vezes você tem uma infecção por um vírus da hepatite B ou C, você fica 15 anos sem saber que tem, sem nenhum sintoma. Então, se você consegue fazer lá atrás um exame e identificar isso, está fazendo um exame de screening. E aí você vai para uma segunda etapa, que é o diagnóstico. E aí você vai fazer outros exames de laboratório e vai fazer biópsia. E a biópsia é o diagnóstico. Então, esse, no caso, é invasivo, né? É invasivo. Então, o que o exame faz é um exame de screening, né, para identificar precocemente várias doenças e identificar a capacidade do organismo daquela pessoa e as suas habilidades para praticar o esporte, que é o foco que a gente vai fazer aqui com vocês na próxima semana, na palestra que a gente vai focar aqui. Né? As pessoas hoje estão fazendo esporte com mais idade, isso é muito bom, não é? Não é? Então hoje você tem pessoas com 50, com 60 anos que vão para a academia. A questão é, você tem condições físicas? Quais são as suas limitações, qual a melhor modalidade de esporte, quanto você pode exigir do seu organismo, qual a velocidade do treino que você pode fazer. Então, esse equipamento te ajuda a identificar através da fisiologia, através de vários parâmetros cardiológicos, né, algumas condições importantes e vai ajudar a nortear o médico a aprofundar uma investigação se for necessário. Achei bastante interessante, Daniel, a sua explicação com relação, primeiro, a essa questão do método não invasivo, né? Que as pessoas, muitas vezes, até simplesmente tirar um sangue, né? Às vezes a pessoa assusta um pouquinho, tem que é a dor da agulha que entra, enfim, e isso aí acho que já é uma coisa assim muito interessante que vai, com certeza, atrair muitas pessoas pela facilidade e praticidade de realização do exame. Segundo, isso pode ser feito em qualquer idade, jovem, adolescente, de mais idade. É um exame que está aberto a todas as faixas etárias? Sim, ele pode ser feito em qualquer faixa de idade. Quando é criança, existe um oxímetro especial para o dedinho da criança. Né? Na criança se procura ver déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, mas ele é indicado para o jovem, para o adulto e para o idoso. Na geriatria, ele é extremamente importante. E para esse adulto hoje, que é um adulto de 50 anos, de 60 anos, de 40 anos, que vai para o esporte. Você tem nas suas mãos aí um levantamento que a gente fez de morte súbita no esporte. E a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, não é? Porque é uma coisa que é relativamente rara, mas acontece. Então aí, nessa página, veja, ó, nessa próxima página, né? Mulher morre aos 22 anos no exército, fazendo exercício no exército. Quantos jogadores de futebol não morrem no campo de futebol? Já houveram alguns casos, né? A partida de futebol sendo colocada. Outro dia o treinador, né, passando mal no jogo, aquele que teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, um derrame, né? Isso aí são casos que acontecem realmente no dia a dia. E o mais interessante é que esses dias apareceu uma reportagem na TV com um assaltante no posto de gasolina. Sim. Assaltando, caiu, morreu na hora. Isso chama morte súbita, ok? Como identificar isso? À luz da ciência. Então a Sociedade de Cardiologia Americana e Europeia, eles estabeleceram parâmetros, que são parâmetros de variabilidade de frequência cardíaca, que é uma das tecnologias que tem nesse equipamento, ok? E ele te dá alguns parâmetros lá. E se for pego como positivo, o que não é comum, é relativamente raro, este paciente não pode fazer exercício como se não tivesse implicação nenhuma. Não, ele tem que ir para o cardiologista tem que aprofundar essa investigação, né, para avaliar o eletrocardiograma com muito mais cuidado. Isso se estende para a arritmia e se estende para as outras patologias. E o interessante é que ao fazer isso, para ver a sua potencialidade para o esporte, como você pode se desenvolver no esporte e as suas limitações, você acaba fazendo um exame preventivo de várias doenças que são hoje muito importantes, como por exemplo o diabetes, né? O equipamento ele detecta uma condição muito importante que é o pré-diabetes. Então, Dona Maria, o que é ser pré-diabético? Essa é uma questão importante. Não está claro muitas vezes na cabeça das pessoas, né? Então, metabolicamente falando, é quando você desenvolve uma série de situações, mas a principal é um problema que se chama resistência à insulina. Tá? Essa condição é uma condição que não dói, não tem sintomas muitas vezes, pode ter alguns, né? A cantose, mas é mais raro, e você não sabe que você está desenvolvendo resistência à insulina, mesmo porque não são só obesos, você tem magros que desenvolvem resistência à insulina. Por exemplo, a raça amarela. Os japoneses podem desenvolver com mais facilidade do que outras raças. Muito bem.
E como é que você identifica no dia a dia se você é resistente à insulina? Você tem alguns métodos, então você pode fazer alguns exames de sangue. Um deles importante se chama Roma. Mas o Roma tira sangue, vai fazer insulina de jejum, glicemia, e ele tem sensibilidade e especificidade limitadas, né? E existe um exame que é o padrão ouro. O que é o padrão ouro? É quando o exame mostra a verdade mesmo. Esse exame para resistência à insulina ele se chama CLAMP euglicêmico hiperinsulinêmico. Até o nome é comprido e é complexo. É um exame que demora 6 horas para fazer. Tem que tirar 48 amostras de sangue. É um custo muito alto e inacessível à população e não está disponível nos postos de saúde e nem nos laboratórios. E nós fizemos uma pesquisa onde nós comparamos este CLAMP, esse exame de 6 horas, contra 2 minutos de avaliação com o sistema S-Complex. 48 amostras de sangue contra nenhuma gota de sangue. E o resultado foi muito bom, foi surpreendente, foi de 90% de acerto. Então, ao fazer um exame para saber se você pode fazer o exercício, com qual limitação, você já está tendo uma noção se você é pré-diabético, com um exame que está validado em relação ao padrão ouro, que é o CLAMP. Isso é um ganho para a sociedade e para a prevenção da epidemia, que é o diabetes. Daniel, entendendo um pouco melhor essa avaliação, ele não é invasivo, mas assim, o que basicamente assim, o paciente ele tem que ficar sentado, deitado, coloca algum sensor na mão, no pulso, como é que é? Explica para a gente. Então veja, é um exame que demora 2 minutos para fazer. Quando você tem um paciente que é diabético e você tem suspeitas de problemas cardiovasculares, ao invés de fazer em 2 minutos, se faz em 7 minutos, porque se faz os chamados testes de Ewing, que é manobra de Valsalva, vários testes que são feitos para avaliar a condição cardiometabólica, principalmente reflexos cardiovasculares, cardiológicos. Então você pode fazer o exame ou em 2 ou em 7 minutos. O paciente fica sentado, relaxado, ele coloca as mãos e os pés em placas, porque naquele momento vai se fazer bioimpedância. Vai ver massa magra, massa gorda, composição corporal, equilíbrio hídrico. Depois você tem um sensor no dedo e esse sensor capta cada batimento cardíaco e avalia a forma da onda vascular. E por aí a gente consegue entender profundamente hipertensão, por exemplo. Com essa avaliação da pletismografia, você consegue entender se a hipertensão vem de um débito cardíaco aumentado, de uma resistência periférica, e isso norteia qual a medicação que o médico vai utilizar. E depois são colocados 2 sensores também na cabeça, e com isso aí você vai captar os sinais vitais, e tudo isso é combinado em algoritmos para identificar o diabetes, o pré-diabetes, os danos que o diabetes já provocou no seu sistema nervoso autônomo no organismo, e também por exemplo, na questão do pé diabético, né? A gente consegue avaliar anos antes de desenvolver feridas, úlceras, ter problemas, se você tem uma alteração de resposta sudomotora da pele. Então, são eletrosensores não invasivos, utilizando 4 tecnologias, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que é não invasiva, a pletismografia não invasiva, a bioimpedância e a resposta sudomotora da pele. E achei bastante interessante, assim, e o paciente, você tem algum preparo antes, por exemplo, em questão da avaliação da diabetes, né? Eles têm que estar em jejum, como é que é isso? Veja, quando você vai fazer um exame laboratorial, você tem, um exame de sangue, você tem que ter todo esse preparo. Nós também temos um preparo, mas não está ligado à questão da comida, porque não é um exame de bioquímico, é um exame fisiológico. Então você não tem que estar em jejum, não tem que ter preparo nesse sentido, mas, por exemplo, você não deve fazer exercício intenso no dia anterior. Você não deve fazer sauna, porque se você fizer sauna, você perde líquido, então você altera o equilíbrio eletrolítico. Você não deve tomar medicamentos muito fortes. Mas, no geral, é muito tranquilo esse preparo. Não tem a ver com o preparo de jejum, porque não vai ver sangue, vai ver o batimento cardíaco, vai ver a resposta neurológica. Nós vamos fazer você transpirar, vamos se estimular eletricamente. Então, é uma outra maneira, é um outro olhar, né? As pessoas estão acostumadas com exames bioquímicos. Eles são importantes, necessários. Este exame não invalida e não elimina a necessidade de outros. Simplesmente, esse exame ele faz uma varredura, um screening antes da doença aparecer. E se o médico identificar isso, o médico vai pedir os exames corretos e vai aprofundar essa investigação. Daniel, e esse exame feito, uma vez feito, ele pode ser repetido depois de algum tempo ou não? Ele deve ser repetido, né? Por exemplo, você tem 45 anos e vai começar a academia.
e você está um pouquinho fora do peso, né? É o que leva as pessoas muito para a academia. E aí você faz o exame e detecta que você é resistente à insulina. Ou seja, você tem uma condição metabólica muito importante do pré-diabetes. O médico vai encaminhar para o nutricionista, tá bom? Vai fazer uma dieta correta, adequada, e você vai começar a fazer exercício a partir da avaliação cardiológica numa progressão. Depois de 2 meses ou 3 meses, o exame deve ser repetido. E você vai ver na hora o quanto você está melhorando. Então, a sua fisiologia vai revelar isso daí. Então, para várias condições, o médico institui o tratamento. E no caso do pré-diabetes, vale a pena ressaltar que muitos casos que são pré-diabéticos, se detectado precocemente com a tecnologia, o próprio exercício físico e a dieta são os remédios. Nem sempre vai precisar ir para o medicamento. Se você faz 3 meses de dieta, faz 3 meses de academia e você não consegue fazer, você não é regrado, aí sim o médico vai entrar com a medicação correta. Mas vai dar a primeira oportunidade do organismo jogar fora a doença. Não a custas de medicamento, a custas de saúde. É jogar fora a doença e ganhar saúde com uma dieta equilibrada. Daí a importância do nutricionista é fundamental nesse sistema, né? E a importância do médico fazendo a prevenção, mas principalmente a importância do exercício físico de maneira moderada, controlada e com segurança. É isso que visa fazer o equipamento. Então, gente, aí vocês estão tomando conhecimento aqui em Araras, chegando aqui em Araras, então, essa possibilidade dessa avaliação não invasiva através do ES Complex, que é esse equipamento que está chegando aqui em Araras. Nós vamos ter uma palestra, Daniel, agora sexta-feira, dia 14, né? Em que você vai estar explicando melhor, talvez tirando dúvidas daqueles profissionais, inclusive está sendo indicado para profissionais na área de saúde, né? Educador físico, fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista e outras áreas afins que você vai estar falando um pouco mais sobre isso, correto? Exatamente. Então fica convidado aí o pessoal da área de saúde para o próximo dia 14 aqui em Araras, para uma palestra com muito mais tempo, vai ser 1 hora e meia, onde eu vou explicar a fundo cada uma das tecnologias, vou mostrar principalmente as evidências científicas da enormidade de pesquisas que nós temos hoje em várias áreas e tirar a dúvida dos leigos também, e vamos fazer alguns exames na hora então, também. Exato. Vai ter uma demonstração. Vamos fazer uma prática também, vamos fazer assim, porque as pessoas gostam de ver a coisa funcionando, e a gente vai fazer uma prática também. Então, gente, vocês veem que é importante hoje, ou seja, você prevenir, né? Os antigos já falavam que é melhor prevenir do que remediar, né? E hoje, caminhando um pouco mais à frente, é o que se fala hoje em promoção de saúde. E, com certeza isso é você promover saúde quando você antecipa em anos, como você bem colocou, Daniel, a possibilidade de uma avaliação em que te dá não só uma antecedência muito ampla, né, pelo que você colocou aí, a especificidade, ou seja, é um exame que dá realmente, comparando a exames outros invasivos, tem praticamente quase que a mesma especificidade, ou seja, de acerto em relação àquilo. Então, sem dúvida, isso aí é um avanço e a nossa ciência no mundo todo está caminhando, está avançando e com isso nós temos essa possibilidade aqui em Araras de termos essa informação e esse aparelho agora. Eu vou convidar agora o doutor Bruno para encerrar, agradecer, Daniel, então, a sua presença aqui conosco, né? E já desejando que você realmente, na sua palestra lá, você possa realmente divulgar mais, falar mais, explicar mais. Aqueles educadores hoje que estão nos ouvindo, os telespectadores que têm algum conhecimento na área, ou seja, de pessoas que são educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, mais o médico clínico geral, os médicos também, o clínico geral, o endocrinologista, o geriatra, esses são muito importantes. Sim. Então está aí já essa... Os diabetólogos, né? Exato. E então eu vou já agradecendo a sua presença e eu vou pedir agora que o Bruno volte aqui para a gente fechar aqui, já que começamos com o doutor Bruno, cardiologista. Então, já aqui com o doutor Bruno aqui, Chagas, cardiologista aqui ao nosso lado, para fechar essa entrevista, muito interessante. Bruno, gostei muito das explicações do Daniel e com certeza no dia 14 ele vai estar explicando mais, mas essa tecnologia não invasiva, eu acho que muita gente realmente vai interessar, porque ninguém hoje gosta, quando fala algum tipo de exame que é invasivo, né, as pessoas têm uma certa resistência, um pouquinho de medo, uma ansiedade com relação a esses tipos de exames.
essa metodologia não invasiva, ela é muito legal, acho que vai atrair atenção. E eu só queria que você então fechasse dizendo realmente dessa importância, da importância da gente estar levando essa informação à população de Araras, né? E falando do dia, e realmente que você vai estar coordenando lá no dia essa apresentação. Sim, sim. No dia eu vou estar presente, né? Vai ser na sexta-feira, na próxima sexta-feira, no dia 14, às 20 horas, no Centro Cultural de Araras. Né? O Centro Cultural de Araras é próximo? Próximo à Nestlé. A Nestlé, né? então Isso. Só para as pessoas ficarem sabendo direitinho onde é que é o Centro Cultural. Sim. Bom, e é muito importante que todos estejam, que é uma tecnologia muito boa, que apresenta bastante capacidade, né, de evidenciar bastante alteração, né, e uma coisa nova que eu acredito que vai beneficiar muitas pessoas. Ok, vamos finalizar nosso programa. Obrigado, Bruno, por essa contribuição que você tem trazendo aqui para nós, nosso programa, essa informação valiosa com relação a essa metodologia, ou seja, de avaliação e de prevenção das doenças, tá? Eu que agradeço. Ok. Você está em casa, gostou do programa? Nosso programa, além de ser às quartas-feiras às 19h45, às sextas-feiras às 18h15, quer dizer, vai ser até antes, né? Quando tiver a reprise, vai ter, às 20 horas vai ser a palestra no Centro Cultural, mas às 18h15, na sexta-feira próxima, nós vamos estar reapresentando esse programa. Você pode, talvez, chamar alguém para ver, até para incentivar e convidar. Vamos lá sim, vamos lá no Centro Cultural, porque na sexta-feira, na reprise, vai ser às 20 horas, quer dizer, acabando o programa, você já pode ir lá para o Centro Cultural, tá? Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.